Boa noite, queridos irmãos. Vamos então agradecer sempre a Jesus, por esses momentos tão belos na nossa vida, aonde podemos refletir nas lições do Evangelho, buscar esse contato com os nossos benfeitores aqui presentes, diretores da nossa tarefa da noite, eles quem socorre, já estão socorrendo desde as primeiras horas, todos nós, e fechando os olhos, sentindo a presença de Jesus conosco, vamos conversar com Jesus. Jesus está dentro de cada um de nós, está a nos dizer: vinde a mim vós que sofreis, que estáis cansados, aflitos, eu vos ajudarei. Então, nesse momento, amados irmãos, temos a certeza do amparo divino. Quanto maior as nossas dificuldades, mais temos a assistência dos nossos benfeitores, pela assistência também determinada por Jesus. Vamos vibrar para que todos sejamos visitados por esse amor, por essa luz, os nossos lares, vamos mentalizar os nossos lares, Jesus adentrando o nosso lar e envolvendo com a luz divina todos os cômodos da nossa casa, aqueles que lá ficaram encarnados, os desencarnados, que também precisam buscar essa orientação do Evangelho, serão conduzidos a tratamentos, a estudos. Os nossos benfeitores estão presentes na vida de cada um, nos lares de cada um de nós. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos, colocados seus nomes no nosso livro de prece, que eles todos recebam a visita de Jesus para se enriquecer de energias positivas e a esperança possa se fazer presente na vida de cada um, encarnados e desencarnados. Ajude-nos, Jesus, a estarmos contigo durante e sempre a nossa vida, ligados ao teu amor e às tuas lições. Que assim seja. Nós vamos estudar do livro Estude e Viva, escrito por Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz e Emmanuel. Essa lição eles não dizem quem são, qual dos dois espíritos inspirou Chico, mas é uma lição muito importante para a gente refletir. E ele diz assim, o título da lição: Ante a família maior, porque nós temos a família consanguínea, e a família maior, que é todos no planeta Terra, todos nós somos irmãos, então todos somos uma família. E nos diz assim a lição: se podes transportar as dificuldades que te aflige no corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles nossos irmãos da família maior que a penúria vergasta. Então, se nós temos saúde, um corpo físico, alimentado, nós podemos ajudar aqueles outros que estão sem a saúde que temos, com as dificuldades maiores. Assim está nos dizendo a lição. Diante deles, dos necessitados, irmãos nossos, diante deles não permita que considerações de natureza inferior te cerrem as portas do sentimento. Porque muitas vezes a gente depara-se com um irmão necessitado, mas a gente não tem aquele sentimento de irmão, não se tem aquela piedade, vou fazer tudo o que eu puder, vou falar, vou abraçar, vou sorrir, Então a gente deixa cerrar a porta dos nossos sentimentos. A gente trata, mas a gente não se aplica, as nossas energias para ajudar o outro, para dar força para o outro. E ele continua dizendo: se algo possuis para dar, não atrases a obra do bem e nem te baseis na aparência para sonegar cooperação. Olha só, que às vezes a gente deixa passar essas oportunidades. Se nós temos algo para dar àqueles que nos procuram, então que a gente seja rápido para não atrasar a obra do bem.
ajudando aquele coração. Porque quando deixamos de ajudar alguém, nós estamos atrasando a obra do Cristo, que é a obra do bem aqui na terra. E a gente não se torna cooperador do Cristo dessa forma, né? Aceitemo-lo como sendo tutores paternais, veja bem, ou filhos inesquecíveis, largados no mar alto da experiência terrestre, e que a maré das provas, da provação, nos devolve. Olha só, qual se fôssemos para eles os cais da esperança. Veja bem, aqueles irmãos mais velhos que encontramos no nosso caminho, ou os mais novos, nós vamos pensar assim: é o nosso filho do passado. A gente se encontrou nessa encarnação, está tão necessitado. Vamos considerar como filho. Se é mais velho, são os nossos pais, já foram nossos pais em outra encarnação. Vamos tratá-los bem também, né? E eles têm em cada um de nós, que nos oferecemos ao trabalho do bem, assim um porto de segurança, né? Eles confiam que a nossa presença vai ajudar. Muitos chegam agressivos, entretanto, não julgues sejam eles especuladores da violência. Não julgues, porque às vezes encontramos irmãos, né, ou nós mesmos estamos em aparências violentas, né, difíceis, que impacientaram-se na expectativa de um socorro que se lhes afigurava impossível e deixaram que a desesperação os enceguecesse. Então, numa dificuldade do nosso caminho, muitas vezes a gente pode se sentir uma pessoa até agressiva quando fala com o outro, por tantas necessidades que sentimos, que passamos, né? Então, Emmanuel está nos dizendo que a gente não leve para esse lado da violência. É uma pessoa necessitada e que está tão assim necessitada de tal forma que ficou cego, né? Não consegue enxergar a sua própria necessidade e exige de nós, ou nós exigimos dos outros, que sejamos atendidos a hora que desejarmos. Veja bem, outros se apresentam marcados por hábitos lastimáveis. Todavia, não admitas, esteja na posição de escravos irresgatáveis do vício. Muitas vezes, né, nos encontramos irmãos assim, bem envolvidos, lastimavelmente, né, envolvidos com o vício, para que a gente não trate eles assim como se não tem jeito, ele virou um escravo do vício. Não, a gente pode se melhorar sim, é só querer, né? Quando queremos, nós deixamos todos os hábitos infelizes que temos, porque ajuda nós temos. Então veja bem como nos traz as orientações amorosas do Cristo, né? Atravessam longas trilhas de sombra. Aquele que se encontra, né, num vício maior, ele se encontra em um trilho longo de sombras e desenganados quanto à chegada de alguém que lhes fizesse luz no caminho, tombaram desprevenidos dos princípios da marcha. Veja bem, a gente fica tão apavorado que alguém chegue e nos ajude, muitas vezes nos nossos vícios, que acabamos tombando, aguardando que alguém venha nos ajudar a levantar para caminhar. Surpreendemos os que aparecem exteriormente bem postos. E é aqueles que dão ideias de criaturas destituídas de qualquer noção de higiene. Mas não creiais, por isso, vivam acomodados à impostura ou ao relaxamento. Veja bem, nós não podemos, né, colocar irmão nosso, porque muitas vezes não estão bem postos, como a gente acha que deveria, né, estar limpos, uma roupa, ou veja bem como que a gente tem um caminho para se cuidar, né? Aí a gente pode julgar esses irmãos como se eles estivessem com um relaxamento, não cuida deles. Jamais a gente pensar assim, né? Porque muitas vezes um a um carregam desditas e enfermidades, tristeza e desilusão. Então, muitas vezes aquela pessoa
que a gente queria vê-lo bem vestido, bem arrumado, cheiroso, né? E ele se encontra tão mal vestido, tão assim... É porque ele está enfermo, é porque ele não tem aquela alegria que ele precisava ter para viver. E ele se encontra triste e desiludido. Quanto trabalho, né, temos para fazer diante da presença de irmãos nossos, tanto no corpo como fora do corpo físico, né, que nos chegam com a presença triste. Para quê? Para que a gente possa neles também ver que eles podem ser felizes, podem mudar a vida deles, ter sempre esse pensamento para ajudar o outro. Não duvides de que existam em alguns raros deles orgulho e sovinice. Às vezes, pelo deslize nosso, né, chegamos em certas condições difíceis da nossa vida. No entanto, isso nunca sucede no tamanho e na extensão da avareza e da vaidade que se ocultam em nós. Veja bem, muitas vezes a gente julga um irmão, né, que ele é orgulhoso, está passando por isso porque ele é orgulhoso, né? Muitas vezes, se nós pusermos na balança o que ele está passando, nós somos mais vaidosos que ele, porque a gente nem assim atende a necessidade do irmão. Então, as que ocultam em nós as vaidades nossas, muitas vezes a gente não vê, né? E a gente vê, ó, o fulano está assim, passou por isso, porque era vaidoso, era cheio de ilusão. Aí a gente ainda condena. Veja bem, como os ensinamentos do Evangelho, eles nos faz ver de forma diferente os outros, que é a nossa família maior. Então, ele continua dizendo, da avareza que oculta em nós os companheiros indicados a estender-lhe as mãos. Nós somos companheiros indicados por Jesus para estender a mão para aquele que está triste, desiludido, né? Nós temos essa obrigação. Sobretudo, convém acrescentar que nenhum deles espera possamos resolver-lhe todos os problemas cruciais do destino. Solicitam somente essa ou aquela migalha do nosso amor, a afeição do peregrino sedento que suplica um copo d'água para ganhar energia e seguir adiante. Tão pouca coisa nós podemos, né, trazer energia e ajudar o nosso semelhante, os nossos irmãos. Esse pede uma frase de bênção, aquele um sorriso de apoio, outro mendiga um gesto de brandura, ou um pedaço de pão. Pouca coisa, mas usando os nossos melhores sentimentos, nós conseguimos ajudar o outro, a trazer esperança para a vida do outro. Se bem, como nos diz o estudo, que nós não vamos resolver os problemas cruciais, né, do destino do nosso irmão, mas podemos ajudar. Abençoa-os e fazes em favor deles tanto quanto possas, se te esqueceres de que o eterno amigo, que é Jesus, nos segue os passos em divino silêncio. E Jesus não fala, estou junto com você. Ele fala, estou dentro, busque-me, né? Vem comigo, aquele que sofre, aquele que chora. Então, e ele em silêncio, ele está dentro de nós, nos ajudando. Pois haverá dito a cada um de nós, na acústicas dos séculos, em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que fizestes. Veja bem. Então, a lição para a nossa reflexão, ela nos mostra que podemos fazer muito com o pouco que temos, né? Diante da família maior, não só a nossa família consanguínea. Nós temos muita tarefa a fazer. E do livro Fonte Viva, que é o Evangelho, nós vamos também ler uma lição que vamos compreender que sem realizar esse trabalho simples e objetivo, necessário que é, como nos trouxe essa lição, nós vamos ser o quê?
aqui na terra? Sepulcros abertos, boca aberta, mas coração fechado, sentimentos, né, preso. Não abrimos o nosso coração, não envolvemos os nossos irmãos com os nossos sentimentos de paz, né? Então, nós somos sepulcros abertos. É de Paulo, capítulo 3, versículo 13, e ele nos diz: a sua garganta é um sepulcro aberto. Aí Emmanuel nos diz: reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcros abertos, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Então veja o que está sendo trazido para nós nesse texto do Evangelho, né? Que somos, quando só falamos no bem, no amor de Jesus, que Ele nos ensinou, mas somos assim, sepulcros abertos, porque nada sai de nós. Nós estamos fechados para a construção do bem, a obra do bem. E, como nos diz Emmanuel, aqui ele está nos dizendo que são companheiros moldurados, que somos nós, né? Só falamos no Cristo, só sabemos da tarefa que Ele nos deixou e aguarda que a gente prossiga nesse trabalho. Logo se instalam no império escuro. Aí ele abre aspa e fecha aspa, né? Dizendo, ele abre aspa e fala do eu, né? Esse eu da gente, a gente se esquece do outro. Então ficamos sepulcros abertos para falar, para ensinar, mas não para viver, né? Esquecendo as obrigações que nos situam no reino divino da universidade, transfigurando-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrados. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo à maneira de um vaso de lodo e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros, né? E ainda a gente se compraz falando mal de vizinho, de amigo, de companheiro, esquecendo, né, que a gente tem que falar sempre no bem, sentir o bem e fazer o bem na nossa vida. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças da pessoa de boa vontade que lhes partilham a marcha. Não vemos o bem no outro, né? Às vezes as pessoas se esforçam nos ajudando, mas a gente não enxerga, só enxerga fragilidade, não sabe, não, né? E a gente coloca o nosso pensamento, os nossos sentimentos diante da tarefa dos outros. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, em vez de curá-las. Olha só. Nós tecemos comentário no exame de úlceras alheias, quer dizer, falamos das dores, das dificuldades do outro, da enfermidade do outro, mas a gente não se preocupa em ajudá-lo a se curar, né? Eliminam preciosos tempos em palestras compridas e ferinas, enegrecendo a intenção dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes no domínio de suspeita e da intemperança mental. Veja bem, os cuidados, né, que devemos ter para convivermos uns com os outros, sempre na obra do bem. Projetam, aliás, sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo, a desconfiança, contra a prosperidade da santificação, por onde passam, crescendo as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Muita coisa para se aprender dentro do Evangelho, né? Nessas lições tão benfeitoras para todos nós. Emmanuel
continua dizendo, já para terminar, ele diz: semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, figuram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos da morte. Não leva, muitas vezes a gente, usando o Evangelho, a gente ainda fala do mal, né? Das coisas ruins, incentivando o outro também a gravar na sua mente as coisas ruins. E aí, quando te desviares, pois, dos resvaladiços terrenos da lamentação e da acusação, quase sempre indébitas, quando a gente reclama, né? Quando a gente lamenta, é indébito, porque a gente deve. Se a gente está passando alguma coisa, é porque nós temos do nosso passado, né? Temos que estar testemunhando hoje a nossa renovação. Então, dos nossos passados indébitos, consideradas aos teus passos espirituais. E recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, falar sempre o bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Quando nos expressamos em lições, em discursos, em palestra, falando sempre, trazendo sempre o bem, vamos trazendo harmonia para todas as pessoas. Mas se usarmos o Evangelho e comentarmos o mal, esquecer da obra do bem, nós estamos incentivando as pessoas a fixarem no seu pensamento também o mal. O cuidado é todo nosso, com o que estamos aprendendo no Evangelho, o que estamos passando para os outros, né? Porque as lições nos oferecem o caminho do bem sempre na nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a vivenciar, recordar o que aprendemos no Evangelho, hoje e sempre. Que assim seja.